Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nesta manhã de quinta-feira, 6 de junho de 2024. Nosso devocional diário hoje está em Efésios, capítulo de número 2. Paulo continua falando coisas maravilhosas, mas essas coisas maravilhosas nem sempre são maravilhas de nossa parte. Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, no versículo 1. No versículo número 3, ele vai dizer que nós vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne e, como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas sempre tem um mas, e ele vai dizer: todavia, mas, porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Que maravilha! Paulo está deixando claro para os Efésios que, apesar de nós estávamos mortos em transgressões, em pecados, Deus olha para nós e graciosamente nos salva. E ele explica melhor no versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé é um instrumento que Deus usa para que nós venhamos a Ele, quando nós recebemos a graça maravilhosa, a graça irresistível que vem tratar dos nossos corações. E isso acontece para que nós pudéssemos ter uma vida transformada. Ele diz no versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É muito claro aqui diante de nós que Paulo está deixando aqui para o povo de Éfeso e para nós que a salvação é pela graça, não por obras, para não haver que ninguém se glorie, para que ninguém possa se exaltar, para que ninguém possa dizer: eu fiz isso para receber a salvação. Pelo contrário, nós que somos a criação de Deus fazemos boas obras, porque Deus de antemão preparou isso para que nós pudéssemos praticar. Nos vai mostrar aqui ainda, falando que antigamente nós estávamos sem Cristo, versículo 12, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Entendamos que antigamente a promessa dizia respeito a Israel e nós estávamos separados dessa comunidade, éramos estrangeiros, nós não tínhamos esperança. Mas vem outro mais aqui no versículo de número 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E aí ele está dizendo isso aqui em relação a Israel, que nós éramos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Mas agora foi quebrado a barreira, o muro de inimizade foi derrubado, diz o versículo de número 14. E agora, como nós somos? Portanto, versículo 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o que Paulo está dizendo para nós fazemos parte da família de Deus, nós estamos sendo edificados juntamente para nos tornarmos a morada de Deus por seu Espírito. Paulo está deixando claro, a salvação é pela graça, isso vem por meio da fé. Então isso não vem de obras, não vem de nenhuma lei praticada, não vem da circuncisão, não vem das coisas de Israel, não, vem de Deus, porque a barreira que existia, havendo Israel, gentios, foi derrubada e agora existe um só povo, e esse povo é chamado povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, todos juntos, aqueles que recebem Cristo como seu Salvador, por meio da fé, recebidos pela graça, é que são o Israel de Deus, é que são aqueles que servem ao Senhor. Nós estávamos mortos e Deus nos chamou, e isso é sinal de nossa alegria, e que nós possamos viver para praticar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. E essas boas obras é nós vivermos edificando uns aos outros, amando uns aos outros e fazendo a vontade do Pai. Que essa palavra possa fazer-nos exultar de alegria, porque nós fazemos parte agora da comunidade de Deus, somos a família de Deus. Não existe promessa melhor do que essa, de nós sermos chamados povo de Deus, família de Deus. Nós que estávamos longe, agora estamos perto, para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.